Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus, bom dia. Aqui quem fala é o pastor Tião. Eu quero compartilhar uma palavra do Senhor ao seu coração nessa manhã. E o texto que eu quero ler está lá na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4. Eu quero ler o versículo 19 e 20 apenas. Olha só o que o Senhor está falando comigo e com você nessa manhã. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. E o nosso Deus, Ele há de suprir, segundo a sua riqueza e glória, Ele há de suprir. Essa é a promessa de Deus. Paulo está liberando essa palavra à igreja de Filipenses. Paulo está preso, algemado, mas ele escreve essa carta e ele diz a respeito da alegria de servir o Senhor, mas também ele fala a respeito de ser provido por Deus em toda e qualquer situação. Paulo fala de, em Deus, ele poder todas as coisas, porque em Deus ele recebia a força, Deus o fortalecia. Ele diz aquele texto conhecido nosso: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu só posso porque eu tenho um Deus que me fortalece. Eu só posso porque eu tenho um Deus que já estabeleceu um propósito para a minha vida. Então Paulo vai dizer: eu aprendi a estar abatido, mas também ter em abundância. Em toda maneira e com todas as coisas, eu fui instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidades. Porque em Cristo eu posso todas as coisas, porque Ele me fortalece. Deixa eu dizer algo: o meu suprir, o seu suprir está em Cristo. Essa promessa de Filipenses 4,19 é para uma vida em Cristo, é para aqueles que estão em Cristo. Aqueles que estão em Cristo, o Senhor vai suprir cada uma de vossas necessidades. Eu vi isso do meu pastor e eu quero transmitir para você. Nós iremos lutar por uma dessas três coisas na nossa vida. Tem pessoas que ela vai lutar por ambição, para conquistar as coisas, para ter as coisas, somente por ambição, uma ambição no coração. Tem pessoas que vão lutar e vão passar a vida lutando por necessidade. Há uma necessidade, então elas a luta para adquirir as coisas e ter as coisas. Mas tem pessoas não, que vão viver uma vida debaixo do entendimento de uma compreensão, que vai lutar por propósito, vai conquistar as coisas por um propósito. Irmãos, tem gente que sempre vai lutar somente por necessidade. Tem gente que vai viver e vai lutar somente por uma ambição. Essas pessoas, elas não têm um propósito de Deus na sua vida claro, bem específico na sua vida. Então, elas vão lutar somente por ambições ou por necessidade. Mas tem gente que vive por propósito. As suas conquistas, elas entendem que tem um propósito. Aquilo que vem até a elas, que elas adquirem, que elas ganham, elas entendem que tem um propósito de Deus. E deixa eu dizer algo para você: a essas pessoas, Deus não tem problema de dar a eles. Sabe por quê? Porque tudo que Deus dá a eles tem um propósito. Eles já compreenderam. Tem um propósito maior na minha vida. Então essas pessoas não terão problemas com aquilo que eles conquistam, com aquilo que eles adquirem, com dinheiro, com bens, com fama, em ser reconhecidos ou não. Nada disso vai roubar o propósito de Deus na vida deles. Tem muita gente que ora assim: Deus nos abençoa. E a pergunta que eu faço: para que você quer ser abençoado por Deus?
Qual é o propósito que você quer ser abençoado por Deus? E deixa eu melhorar a pergunta. Você quer ser abençoado por Deus, mas o que você vai fazer com a bênção em relação ao Deus que te abençoou? Muitas vezes as pessoas recebem a bênção e acham que a bênção de Deus é só para suprir a sua necessidade, é só para suprir as suas ambições. Não, toda a bênção, tudo aquilo que vem à minha mão, tudo aquilo que vem para mim, daquilo que eu adquiro, que eu conquisto em Deus, tem um propósito, tem um propósito. Essa é a bênção de Deus. Se você lutar e viver a sua vida por propósito, você será protegido, protegida da necessidade. Você será protegido da ambição. A necessidade e a ambição não vai tomar conta da sua vida. Você não vai viver somente por necessidade ou por ambição, mas você vai viver uma vida por propósito. E descanse o seu coração. Você será suprido em todas as coisas. É a promessa de Deus, querido. É a promessa de Deus. Que o meu Deus, que o seu Deus, segundo a sua riqueza em glória, Ele há de suprir. Ele vai suprir cada uma de vossas necessidades. Em Cristo Jesus, Ele vai suprir. E Paulo diz: ora, a nosso Deus, e Ele é Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Que o Senhor supra a sua necessidade em Cristo. Que você possa viver por propósito e não por necessidade. Que você possa viver por propósito e não por ambição. Que a sua luta seja correta. Que a sua luta seja com entendimento para conquistar as coisas. Deus, Ele não tem problema em nos abençoar. Deus não tem problema. O problema é quando nossa mentalidade está somente em nós, no nosso egocentrismo. Deus, Ele tem um propósito em nos abençoar. Deus tem um propósito em curar. Deus tem um propósito em restaurar. Deus tem um propósito maior. A sua vida não para quando Deus te abençoa. A sua vida começa. O propósito de Deus começa quando o Senhor te abençoa. Nessa manhã eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida. Está vindo o suprir de Deus. Está vindo o agir de Deus favorável sobre a sua vida. Mas você precisa estar sentado com Cristo, nas regiões celestiais, nesse ambiente de autoridade, de conquista, que Deus já colocou a igreja. Através da obra da cruz, Ele já nos colocou, Ele já nos predestinou para esse ambiente de conquista e de suprimento. Debaixo dessa proteção, seja protegido de toda necessidade, de toda ambição do coração, e viva uma vida no propósito. Que o Senhor te abençoe nessa manhã, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te conceda a graça, meu irmão, minha irmã. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê muita, muita paz. Deus abençoe, queridos, no nome precioso de Jesus.